e voltar para o nosso quintal, porque na expectativa de votações importantes, a Câmara dos Deputados não terá sessões de plenário nesta semana. A emenda de feriado foi acordada no fim do mês passado com Arthur Lira e também... Eu começo a ouvir as risadas aqui ao lado. E aí eu tenho que me manifestar. Eu quero conversar com a Janaína Camelo, que vai trazer informação pra gente. Janaína, tá com pouco trabalho aí, né? Para poder tirar uma folguinha. Mais ou menos, Evandro. Boa tarde para você, boa tarde a Não estou falando de você não, viu? Assistindo. Você está com muito trabalho, eu estou falando dos deputados mesmo. Né? A gente sempre tem. Olha, ali no Senado o clima está um pouquinho mais animado do que aqui na Câmara, né? Porque embora esse feriado de amanhã, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele convocou sessão plenária para hoje. É uma sessão semipresencial, mas ele veio aqui para o Senado, inclusive conversou um pouquinho com a gente ali, com os jornalistas. Ele colocou 13 itens na pauta e a maior parte são pedidos de empréstimo por parte dos estados. Tem também a prorrogação do prazo aí para execução fiscal de recursos da Lei Paulo Gustavo. Já aqui na Câmara dos Deputados, está completamente parado, deve ficar assim pelo resto da semana e é onde estão as principais pautas que o governo quer aprovar até o fim do ano, né? Inclusive a reforma tributária, que tem enfrentado aí bastante uma certa divergência dos parlamentares, especialmente da oposição, algumas divergências com relação ao IVA, com relação também às cargas tributárias, suposta sobrecarga tributária para alguns setores. Também tem estados do Sul e do Sudeste que estão reclamando aí que os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste estão sendo privilegiados aí com relação a essa reforma que veio do Senado. Então, são várias questões que eles ainda vão ter que discutir. O que ficou certo é que a reforma tributária ela vai começar a ser discutida só no dia 20, que é a segunda-feira da semana que vem, segundo o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP. De qualquer forma, já foi, inclusive, criado aí um grupo de trabalho de parlamentares para discutir esse texto. Inclusive, o presidente desse grupo de trabalho, que é o deputado Reginaldo Lopes, do PT, ele deu uma entrevista exclusiva para a Jovem Pan News mais cedo, para o Jornal da Manhã. Ele disse o seguinte, que é possível, sim, analisar todas as alterações que foram feitas no texto em até 15 dias. As alterações que foram feitas no Senado, que as divergências ao texto, a essas alterações, a estratégia seria apresentar emendas supressivas, que são o quê? Simplesmente retirar do texto esses itens que não têm concordância entre os deputados, né? Esse seria, então, o fatiamento da reforma tributária, que é o que está sendo discutido. O restante poderia, por exemplo, tramitar como uma PEC independente aqui na Câmara. Então, o fatiamento ele foi primeiramente aí sugerido pelo presidente Arthur Lira, mas não foi muito bem recebido lá no Senado, tanto pelo relator da proposta lá, o senador Eduardo Braga, quanto pelo presidente Rodrigo Pacheco. Por exemplo, Pacheco disse que o texto da reforma tem, nas palavras dele, aí uma engrenagem delicada, então que é preciso ser muito cauteloso com relação a dividir esse texto. O relator da reforma, ele chegou a pensar em vir para Brasília essa semana, mas ele acabou mudando de ideia, então tudo vai ser articulado aí por telefone. De qualquer forma, ele disse que vai definir na semana que vem com o presidente Arthur Lira o cronograma aí da tramitação da reforma. Quando ele vai apresentar o parecer dele e quando deve ser o dia aí da votação no plenário. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Bom trabalho para você por aí, porque a gente trabalha pra caramba, né? Bom, eu queria saber quem que está emendando tanto assim o feriado de quarta-feira, né? Quando vem no meio da semana, dificilmente as pessoas emendam. Elas deixam de trabalhar, quem consegue ali na quarta-feira, mas emendar é difícil. É só olhar, por exemplo, a Avenida Paulista e várias outras partes aqui de São Paulo, lotadas de trabalhadores que estão seguindo com as suas rotinas comuns. O pessoal da rádio já está de volta? Daqui um minutinho eu converso com eles também, que vai entrar às 5 da tarde, né? O pessoal se junta a nós. Então, chama um pouco a atenção, né? Haver essa emenda no momento que é importante, várias definições estão em andamento e o pessoal resolveu descansar, Luiz Felipe Dávila. Bom, primeiro é que eles têm um calendário diferente do nosso, né? Porque eles só trabalham terça, quarta e quinta. Diferente de qualquer ser humano, né? Ou qualquer ser humano. Então, terça, quarta e quinta que tem plenário, que tem votação. O resto tem comissões e tal, eles nem aparecem lá. Então, como o feriado é na quarta, então perder um dia, a semana de 3 dias, não tem que trabalhar um, aí emenda, entendeu? E aí, realmente o Brasil não tem nenhuma pauta importante para ser votada. Só tem reforma tributária, só tem o orçamento da nação, só tem o ajuste fiscal, só tem algumas coisinhas importantes aí. É uma coisa inacreditável a atitude do Congresso Nacional em relação às pautas urgentes que o Brasil
precisa tratar. Pessoal da Rádio Chegou, bem-vindo e bem-vinda. É muito bom ter a tua companhia por aqui. A gente está falando que o pessoal do Congresso está emendando esse feriado aí, né, na quarta-feira, mas o pessoal resolveu emendar. Se você quiser, se manifeste aí, conte pra gente se você vai conseguir emendar o seu feriado também, ou se você vai ter que trabalhar como boa parte dos crentes aqui no Brasil, né? Quem é crente vai trabalhar, a gente segue firme e forte por aqui, Alan Gani. Pois é, quando o presidente Lula diz que o PIB vai ser menor por conta do excesso de feriados, tá aí o exemplo, tá certo? Esse pessoal produz muito pouco. E aí eu pergunto se segunda-feira eles também já vão emendar, ou como disse o Dávila, né? Nem precisa, porque também segunda-feira é um feriado, se eu não me engano, facultativo. Então é um absurdo, quer dizer, o país está com uma série de pautas aí importantes a serem votadas, como bem colocou aqui o Dávila, reforma tributária, orçamento, gente, isso é primordial, né? Fora outros projetos de lei, a gente está numa crise de segurança pública e o pessoal resolveu tirar uma férias aí em pleno novembro. Não aguentariam uma semana aqui no 3 em 1. E aí, Piperno? Não me surpreende, né? Eu não me surpreendo com o Brasil em relação a isso. Eu sou um cético. Eu sei que alguns colegas aqui, fora daqui, tem até avaliações diferentes, movidos aí pela boa-fé, muitas vezes. Inclusive, quando a gente discutia há poucos minutos aqui, a questão do público e privado e tal. E muitas vezes também, não é só uma questão de dogma, não é uma questão de boa-fé mesmo. E eu, honestamente, não acredito, né? Não tenho essa esperança toda. Agora, você sabe que quando a gente fala em calendário, né? Eles estão lançando não um calendário gregoriano, mas acho que um calendário gregorianos e troianos, né? Porque serve para todo mundo, resolve todos os problemas, inclusive para quem não quer trabalhar. Eu vim de Uber para cá hoje, estava conversando no caminho com o motorista, e o motorista empolgadíssimo, porque é véspera de feriado, hoje ele vai conseguir trabalhar mais, hoje ele vai conseguir ganhar mais, porque esse cara tem que ralar, ele tem que pagar as contas dele. Exatamente. Né? Mas é óbvio que isso não é, digamos, a expressão média da nação. E tem mais uma outra coisa. A gente falou, todo dia quase, a gente lembra, todo mundo faz questão de lembrar, que o tema reforma tributária está na mesa há 30 anos. Não é um negócio que começou ontem. Há 30 anos. E aí, um feriadinho a mais, outro a menos, não vai impactar. Então, mas isso é um assinte. Isso é uma pouca vergonha, quer dizer, porque isso é um assunto que está lá no freezer há 30 anos e parece que os caras continuam sem ter pressa para resolver essa questão.